Só isso, só coloca lá e aponta pra você. Vai assim, ó. Vai assim, ó. Ah, tá bom. Entendeu? Olá pessoal, boa noite. Já já a gente vai começar a live aqui, eu e a Mara, para falar do Clube do Livro. Só um minutinho. Abrir esse canal de diálogo aqui, de conversa. Vai ser um bate-papo informal, uma coisa que a gente consiga dialogar sobre o clube, explicar um pouquinho de onde veio a ideia, falar um pouco das obras, né, Mara, que a gente escolheu a dedo. Sim. O clube para essa primeira edição. E aí também acho que abrir para as dúvidas, né? Quem tiver dúvida pode mandar aí na caixinha dos comentários. A gente está aqui no Museu da Diversidade Sexual. Agradecer demais, Bia, ao pessoal aqui do museu também por nos acolher para essa conversa. Não tem lugar mais simbólico para a gente marcar uma conversa sobre literatura LGBTQIA+. E acho que a ideia do clube veio muito já de várias conversas que a Mara e eu vimos tendo nesses últimos tempos, né? Enfim, a Mara é uma escritora efetivamente, uma escritora de ficção. Eu sou uma pessoa que escreve, mas escrevo mais não ficção, né, academicamente, mas gosto muito da leitura também, enfim, da literatura ficcional. E na 451, que é uma revista de literatura, eu tenho editado uma seção que todo mês tem alguma coisa sobre literatura LGBTQIA+. Então a gente veio conversando da ideia de fazer um clube do livro, nesses últimos tempos aí, e aí tanto correndo eu como a Mara nessas correrias da vida, a gente falou, não, vamos botar então na agenda uma vez por mês, que a gente também se obriga a fazer as leituras e construir uma comunidade de pessoas leitoras também, né, em torno dessas obras que têm saído coisas incríveis, não é isso? Claro. Acho que a ideia de colocar essas obras no radar, são obras que já estão ganhando alguma visibilidade, alguma repercussão. Né? Temos obras que foram premiadas, né? A Mora ganhou o Jabuti, né? O Alexandre Felporto ganhou o Prêmio da Biblioteca Nacional ano passado. Então a gente tem obras LGBTs que estão entrando no radar das produções hegemônicas, estão conseguindo se impor. Acho que a gente seleciona também 6 obras contemporâneas que vão trazer, vão ser muito diferentes entre si, e elas trazem novidades, né, para a gente pensar o campo da literatura. Então vai ter essa coisa da romance histórico, vai ter obras um pouco mais eróticas, obscenas, Bem eróticas, cenas igual essa aqui. igual essa daqui também. Eu ainda não vi. E essa aqui também é um pouquinho obscena. Essa é obscena. Um pouquinho. Na verdade, quase tudo é obsceno, né? A Mora é super lírica. Ah, super lírica. Mas é um pouquinho delicioso, assim, também. Nossa, ela vai trazer figuras incríveis, assim, uma das coisas que eu gosto muito desse livro é isso, né? Mulheres descobrindo que gostam de mulheres de forma muito inusitada. Não é as lésbicas convictas desde criança. São figuras que vão descobrindo meio por acaso, às vezes, né? Então tem um pouco disso, né? Aqui tem um trabalho de representatividade que é hiper bem feito. Sabe? Às vezes, quando a gente tenta fazer representatividade na literatura, sai uma coisa mambembe. Aqui vai ter assim, uma velhinha avó lésbica e é bárbaro. Assim. Tira do lugar comum, assim. A neta descobrindo que a avó é lésbica e assim, da forma mais inesperada possível. Assim, sabe? Eu não li esse ainda, esse é um dos que eu também ainda não li. Da nossa coleção. E acho que é legal falar isso, Amara, porque a gente tentou sair desse lugar também, eu acho, de essencializar mesmo, né, uma literatura LGBT, ou seja, é difícil esse debate porque não é um gênero específico, não é uma única definição, não está consensuado isso, não está pacificado, só que é uma provocação. Minutinho, parece que tá ecoando mesmo, e tem que tirar o som de um deles. Tá, peraí, deixa eu tirar do meu que tá mais fácil, Amara, pode ficar De um aí. deles, de um deles. Vocês ouvem, gente, falando daqui assim, mais alto? Porque é só o da Mara que tá captando. Dá para ouvir? Manda um oi aí dizendo que sim. Quem tá entrando, a gente está fazendo uma live
sobre o Clube do Livro LGBT+, que vai começar na próxima semana e vai durar até maio do ano que vem. Esse primeiro sim. Esse primeiro sim. Tá dando aí isso? Maravilha. A gente está ajustando aqui as questões. Então, eu acho que é legal isso, da gente não essencializar mesmo, né? Eu acho que todos esses livros, de alguma maneira, né, os que eu li, a leitura, mas eu acho que é justamente, a gente pensou nisso, né? Diversificar esses lugares, as identidades, mas e além desse lugar também de reduzir a literatura LGBT a um personagem que seja um tipo de LGBT, ou que seja uma pessoa, ou que seja um autor ou uma autora só LGBT. E acho que a tentativa foi justamente da gente conseguir tensionar essas fronteiras e dar uma porrada. Eu acho que a ideia da gente começar com 6 livros, a gente pensou, foi difícil recortar, né? Foi difícil primeiro pensar numa literatura LGBT contemporânea, porque assim, começamos a fazer uma lista eu e a Mara de livros que a gente gostaria de ler, o que a gente já leu e gostaria de discutir coletivamente. E aí a lista já foi ficando enorme, e a gente falou, puta, precisa ter um recorte. E aí a primeira coisa foi talvez pensar, não, vamos pensar em livros brasileiros, aí já cortamos algumas coisas. Mas tinha coisa muito antiga, misturada com coisa muito recente. Aí falamos, não, vamos fazer um recorte temporal e pensar uma primeira edição que vai daqui até maio, porque em junho do ano que vem a gente pode lançar um manual, né, para pensar. Por isso que a gente correu para fazer em dezembro. A gente correu para fazer em dezembro para ter 6 meses, né? E falamos, vamos fazer uma primeira experiência, entender o interesse das pessoas também, como vai funcionar e fazer uma dinâmica de uma descoberta, porque ainda que já tenha participado do Clube do Livro, a Mara também, eu já vi até no DNDS, que a Mara me convidou uma vez, que tinha um Clube do Livro do Museu da Diversidade, e eu acho que esse tende a ser algo diferente, né? Porque a gente, de fato, está pegando um recorte específico, né? Que pode trazer uma ideia diferente do que seja esse clube, né? Do modo como a gente vai poder alimentar com materiais, para além da leitura só. Sim, não, a ideia é que a gente vá trazendo outros fontes ou elementos que complexifiquem essas leituras, né? Acho que no caso do Sodomita é o exemplo mais interessante, né? Porque é um romance histórico baseado numa figura que de fato existiu, e aí trazer um pouco esse contraponto com o Luiz Delgado dos documentos da Inquisição e o Luiz Delgado, o que ele virou na pena do Alexandre Vidal Porto, vai ser interessante também a gente poder discutir isso. Exatamente. O primeiro livro, Sodomita, vai ser agora. Esse livro, né, em dezembro, semana que vem, a gente vai fazer a discussão dele, que é esse aqui, ó. E esse livro, Sodomita, do Alexandre Vidal Porto, como a Mara falou, ganhou esse prêmio da Biblioteca Nacional. E ele parte da história de um sodomita, né, descoberto pelo Luiz Motti, que já topou gravar um vídeo para o nosso Clube do Livro, explicando um pouco do processo de busca de encontrar esse sodomita, né, no Arquivo Nacional da Torre do Tom, e vai gravar esse vídeo para a gente. Então, nossa ideia é justamente, o Alexandre Vidal Porto também topou entrar ao fim do encontro, então a ideia é que a gente faça o diálogo sobre o livro, sem o autor presente, mas que depois ele entre ao final, uma meia hora, que a gente também possa conversar com ele, para entender como foi esse processo, que eu acho que esse livro traz, né, de uma diferença na construção, na forma mesmo, que é pegar um caso de um sujeito que existiu, em que há pouquíssimo material, né? Ou seja, não há tantas, é um registro da repressão, na verdade, de um tribunal de inquisição, do Santo Ofício da Inquisição. E a partir desse rastro conseguir fabular uma história. Eu acho que isso é muito legal, né? Uma coisa de uma fabulação mesmo, de uma história que o Alexandre faz, numa linguagem de época também, né? Enfim, uma tentativa de aproximar. Então, e disputa a história, né? Ele começa a imaginar a história do Brasil como uma história queer, coloca gente lá atrás, não começou com a ditadura militar, né? Às vezes parece que as pessoas acreditam que começou a ter LGBT na ditadura, né? Então, poder deslocar lá para trás. Exato. Pensar no tataravô, né? A gente tem que ter passados. Ainda que não tivesse a sopa de letrinhas. Então, acho que a ideia é a gente começar com esse livro. Tinha Sodomita, tem Tibira, tinha sopa de letrinhas. Tinha outras letrinhas. ST. Lanchonos, frescos. Então, quem está entrando, gente, quiser também mandar perguntas, a ideia é a gente bater um papo aqui um pouco sobre os livros, apresentar as escolhas que a gente fez. E tendo dúvidas, a gente pode interagir. Quem está aqui também, tiver questão, pode também trazer para a gente conversar. E além desse, Amara, qual o próximo que você já quer trazer para a gente? Sodomita, então, dezembro. A gente vai fazer um encontro no dia 10. É uma exceção, porque a partir de janeiro todos os encontros vão ser na última quarta-feira do mês, para ficar fácil, né? Mas como era Natal, festas, ia ser muito complicado.
complicado se a gente mantivesse isso para dezembro, né? Então a gente preferiu só em janeiro começar com essa lógica. E os encontros online, é importante dizer do pessoal que não viu o material, mas que vai ser online, todo encontro que permite também participação. Só hoje que a gente está fazendo essa dinâmica um pouco de se reunir aqui para conversar, mas em geral vai ser online. Sim. Então a gente tem romances que abordam muitas linguagens, né? Tem um romance histórico, né? Gosto muito também da segunda obra. Essa é a obra mais desconhecida, talvez, aqui. que foi publicada com uma editora pequena, uma obra que não foi tão repercutida nas redes. Vocês conhecem? Alguém conhece? Dedo no Cru e Gritaria? É uma obra espetacular, a figura aqui que escreveu, a Mercedes Sonsa. Hoje eu não venho de Mercedes, né, cara? Já está convidado também aí ao nosso encontro, quando for discutir, entrar no finalzinho, para também contar um pouquinho do processo. Quando a gente fez o clube do livro do Museu da Diversidade com o Dedo no Cru, primeiro foi uma dificuldade, assim, né? Como é que a gente divulga esse livro? Sem que a gente surja um problema sem o Instagram, no bloqueio, né? Então, e aí, a gente, quando chega, a pessoa aparece com um lenço na cabeça, de fantasma, sabe aquela coisa? Os lábios vermelhos de batom e 2 furos no olho, assim, era isso. Fez um botox que foi mal sucedido. E participou de todo o encontro, assim, né? É uma figura misteriosa. Olha como se define aqui também na mini bio do livro da Mercedes, né? Mercedes Sonsa morreu, mas passa bem. Pós-viva, pós-gente, pós-vegana, pois ama um bom leitinho. Nos enredos do pós-túmulo é multifacetada em seu monstruosismo. Já foi loira do banheiro, lobisoma, mula com e sem cabeça. Demonologistas a conhecem como a originalíssima Chupacu, 3 marcas, vulgo bicha-papão, papa-papai, filhinho e Espírito Santo. Recentemente descobriu no exame de DNA ser prima de 2º grau do filho do Lula com a Pablo Vittar. Pode ser encontrada assombrando triplexes no Guarujá. Então, é uma escrita muito surpreendente. Assim, acho que tem algo aqui de fenomenal. É difícil escrever literatura erótica, obscena. Como você descobriu esse livro que eu te perguntei? Como chegou em você ou você chegou nele? Foi por acaso, viu? Foi por acaso. Primeiro, tem Cris Judar, assina a orelha, né, e eu tinha visto na época, então, o Cris, acho que repercutindo. E aí, acho que um tempo depois, eu participei da qualificação de mestrado de Cris Judar, e aí lá a obra é citada o tempo inteiro, Dedo no Cru, Dedo no Cru. Eu fui olhar minha biblioteca e falei, nossa, eu tenho um livro aqui. Eu tinha comprado em algum momento, porque tinham me dito que eu ia gostar, em particular, do primeiro conto. Não dá spoiler. Deve dar spoiler. Senão o povo é preguiçoso e não vai ler depois. Eu li o livro, eu fui atrás por conta desse livro. Mas é muito louco, assim, né? Esse mistério. Mas tem a ver com... É isso, não tem a ver com nada. Assim. Não tem a ver com nada que vocês conhecem. Mas eles têm cenas de contos sobre pós-sedas, tem um conto muito divertido também de um bicha que faz tudo para agradar um macho hétero, tentando ganhar uma simpatia ou encantando dela, e aí o cara caga pra ela, assim, tá? E aí trata ela cada vez mais mal, e ela fica cada vez mais apaixonada, mais entregue. E é um livro, é um conto perverso e ao mesmo tempo muito excitante. Assim, eu ficava assim, cara, isso aqui é terrível, e ao mesmo tempo muito bom. Porque o cara era terrível. Então, interessantíssimo. Assim, o jogo é um livro que borra as fronteiras de violência e tesão, prazer. Assim, a gente vai ficar na dúvida se isso aqui é violência ou prazer, e de repente, não, isso aqui é violência, isso é prazer. Então, fica meio borrado, assim, né? Porque às vezes na vida a coisa não é tão simples de perceber. Sim, acho isso super legal também, porque é sempre aquela coisa da LGBT coitada, né? A vítima, tadinha, foi presa. E nem o sodomita é um coitado, né? No livro dá pra ver isso, ou seja, tá todo mundo gozando, tendo prazer, aproveitando o que dá da vida e sofrendo alguma violência, mas não se define pela violência. Eu acho que é legal sair desse lugar também, né? Porque às vezes as pessoas olham para a representação de pessoas LGBT, não só na literatura, mas no audiovisual, ou em outras linguagens ou formatos, assim, é sempre essa história de que, não, coitado, violência.
E acho que é legal que hoje a gente tem visto cada vez mais, eu digo hoje, mas assim, nos últimos anos crescem os modos, né, de ser e de poder representar e de viver sendo uma pessoa LGBT. Então tem LGBT chata, horrorosa, perversa, maldita, e é ótimo, né? E gozando, se divertindo. Então acho que é uma das obras mais escandalosas, pouco conhecidas, então vai ser um grato prazer. Isso tem uma pérolazinha que a gente preparou para vocês vão gostar. Eu vou falar desse agora, então. Fala aí. A gente vai acabar falando de um, então eu vou falar do seu depois, tá? Você fala dos outros dois, que a gente não tinha combinado quais. Mas eu vou falar desse aqui, que tem 2 edições que a Amaral trouxe anterior aqui, mas a atual, essa aqui que vai se achar mais fácil, que é a edição linda da Carambaia. Esse dá pra ver o cuidado também da edição, é bem bonito. De ilustrações lindas. Que tinha na edição original também as ilustrações, né? Ilustrações, digo, os desenhos de... Tem não? Aqui Tem também, né? Os desenhos riscados, essas fotos. Ó. Tem umas fotos lindas aqui. Acho que as fotos não tem. Remete à coisa do cinema, a escuridão da sala do cinema. É uma coisa super interessante aqui no livro. Esse aqui do Luiz Capucho, perdão, Cinema Oli, é super interessante porque foi um dos que eu resenhei na 451. Eu lembro quando chegou até mim, eu não conhecia. E depois descobri que ele compôs música, um caça aérea, que é um cara com uma trajetória artística super interessante. Alguém já leu esse? Não. E... Sabe o que é Cinema Orly? No Rio de Janeiro? Cinemão. Cinemão, o famoso cinemão. Tem vários outros. Aqui na República, como tem vários. Tem vários. Tinha, né? Alguns viraram algumas igrejas evangélicas, outros não, ainda tem alguns. Tem poucos. Mas esse aqui é a nossa leitura de que mês? Eu não lembro de cabeça. É abril. Então esse é o de abril, o Cinema Orly, né, do Luiz Capucho, que vai contar uma história, basicamente um diário de putaria, ou seja, ele está dentro de um cinemão, numa maneira compulsiva, ele vai sempre parar nesse cinemão, parece que é o lugar dele no Rio de Janeiro. Você conhece uma outra Rio de Janeiro, mesmo quem já conhece o cinemão, não conhece o cinemão como ele vive o cinemão. Então é muito interessante a maneira como ele vai trazendo isso. E eu nunca senti num livro tão dentro das cenas de putaria como nesse livro. Assim. Eu acho que ele traz uma coisa muito envolvente, descrevendo sempre o ambiente, né? Aquela sala de cinema sempre pesada, suada, quente, e os cheiros, e ele vai relatando tudo isso, e as interações. Eu lembro das expressões, né? Acho que já faz um tempo, eu vou reler o livro depois para a nossa conversa em abril, mas eu lembro das expressões assim, que ele utiliza, né? Que eu também fiquei até com receio na 451 se não entraria, se teria um corte, porque tinha uma coisa que era um mar de caralhos, tinha certas expressões assim, e entrou tudo, enfim, não teve nenhuma censura não, mas é muito legal esse livro porque traz uma coisa que mistura uma coisa autobiográfica, né? Mas ele também vai romanceando esses encontros, não tem uma estrutura de diário, ele vai e volta desse lugar, é quase todo dia, ele fala, eu não vou mais, vai no dia seguinte, aparece lá de novo, né? Ele vai trazendo, e tem uma coisa da compulsão de repetição que vai vindo, assim, né? Então é sempre esse processo dos atos, das cenas, da maneira como ele vai chupar um pinto, como ele vai pegar aqui, como ele vai interagir com outro cara, como ele vai reencontrar um outro que estava no começo da história. Então tem uma coisa circular que é super interessante na estrutura desse livro, que te coloca mesmo assim, né, no ambiente. Então eu acho que esse é um livro também maravilhoso, aí, que a gente, logo quando veio, foi um dos primeiros da gente pensar, ainda que nem toda LGBT seja safada e queira viver dentro de um cinemão, boa parte das gays são, né, então também era uma coisa... E acho que esse é o que mais destoa em questão de temporalidade no nosso grupo, mas a gente conseguiu entender ainda como uma literatura contemporânea, porque circulou pouco a primeira edição e está agora sendo relançado numa edição um pouco mais... Uma pergunta aqui, Cinema Orly se passa em que época, Pedro? Anos 90. Nos anos 90, essa é a primeira edição, né, que é de 99. Mas é dos anos 90, não é tão antigo também não, ou seja, é um cenário pré-Grindr, né, então assim, obviamente tinha uma interação. Chatwall, não é Grindr? Chatwall. Mais ou menos, eu não comecei, não tinha. Tinha chat terra nos anos 2000. Não, 2002, não, meu primeiro date foi no Chatwall em 2002. Eu usei nos anos 90. Aí, Chatwall, gente que já usou nos anos 90. Eu usei em 2003. Você te contar,
Essa descoberta tardia do Chatmol. O livro saiu em 99, ele saiu em 99. Não, ele fala dos anos 90. Não tem tantos dados de época, tem dados meio do Rio de Janeiro, ali da região do centro do Rio, do entorno, do cinema, dos bares ali, tem um pouco de ambientação, mas poderia se passar hoje, uma estrutura de cinema mesmo hoje. Eu acho que sim, Lara. Quando eu cheguei... No UOL? É, Ele existe até hoje, tem um aplicativo do Chatmol, é muito interessante. É melhor, eu sei, né? Eu prefiro o Grindr, as pessoas me reconhecem, no Chatmol ninguém me conhece. também não tem foto no Chatmol? Não encontro a pessoa não me reconhece. Aí eu saio no Grindr porque não é pra ser minha professora. Quero tirar uma dúvida do seu livro. O Clube do Livro no Grindr é uma boa também. Eu acho que o Chatmol, o aplicativo é mais agora entregadores de iFood, assim, é outro público e aí acho que é mais fácil não ser conhecido. Mas é bem bacana esse. Então esse vai ser nossa leitura de abril. Algo que é interessante que conecta esses dois, fora a obscenidade, né, é o Bajubá. Né? Tem muito Bajubá aqui no Dedo no Cru, por isso eu gosto desse texto também. O Dedo no Cru traz tem uma experimentação com uma linguagem transviada. Isso que acho que é um dos livros que mais brinca de buscar uma linguagem transviada, assim, né? Uma linguagem típica de uma comunidade LGBT, cheia de Bajubá também, e vai ter Bajubá no cinema Orlinha, em um momento específico que está dizendo lá que tem as travestis no cinema e elas falam uma linguagem própria e ele não conseguia entender, e fica tentando, lembra algumas frases, como 99, é muito precoce isso, né? Então, é como talvez um dos primeiros registros na literatura da existência do Bajubá. Na literatura, já tinha muitos registros fora da literatura. Na literatura, não sei se eu consigo encontrar coisa muito antes disso. Talvez a palavra bicha, viado, que aparece bastante, mas de Bajubá mesmo, eu não tenho certeza se eu vi isso. Legal, e acho que esse ponto, Amaro, porque muita gente me escreveu falando, mas vai ler também não ficção, livros sobre as identidades, a história LGBT, que é um tema que a gente tem trabalhado também, né? Mas acho que é legal que os livros contam tanto dessa história, desses deslocamentos, né? Você fala de sodomita, de como vai aparecendo a identidade aqui, das lésbicas aqui, ou seja, acho que também esses deslocamentos são interessantes, acho que também vão mostrando um pouco de época, né? Os livros, e não só de época, mas acho que desses deslocamentos identitários também, né? Que eu acho que é super interessante ver como isso aparece na literatura, que é um tipo de registro disso, né? Ainda que sejam livros recentemente publicados, nas últimas décadas, eles também vão de alguma maneira trazendo, né, o próprio Necker, que a gente vai falar, que também tem uma travesti mais velha, outra mais jovem e tal, então acho que também vai colocando gerações ou tempos diferentes em cruzamento, né? Tem uma pergunta para a Mara aqui. Como a Mara faz o exercício de falar de suas experiências, ao mesmo tempo que cria identificação nos leitores da comunidade LGBT? Eu percebo que as experiências são dela, mas são super centradas nela, como percebo em outros escritos. A comunidade é muito diversa, mas se reconhece nos livros da Mara. Então dá uma olhada aqui. Olha nesse capítulo aqui. Ele consegue identificar? Esse aqui é de sério, não. Sem local. Ah, Passivo sem local. PSV. Eu não sei. Não, é muito interessante. Isso. Ela está mostrando o sumário desse, eu vou mostrar que é o de janeiro. Mercedes está aqui com a gente presencialmente. Não sei se dá para ver se foca bem. Vocês vão comprar o livro, vocês vão ler. Uhum. Você trouxe o livro, Mercedes? Ah, ótimo! Quer responder essa pergunta, Mara, sobre isso? E aí depois... Então, como é que era? A ideia era... Como que você consegue, fazendo, a partir de suas experiências, fazer personagens, histórias que as pessoas da comunidade se identificam tanto, apesar de ser tão pessoal às vezes? É pessoal do lugar? Eu gosto de escrever muito a partir da experiência, mas usar a experiência de uma forma livre, né? Como uma matéria-prima, não como ficar presa a ela. Né? Acho que no Isso Eu Fosse Puta me ative mais a experiência vivida, quis escrever aquilo que eu achei que eu vivi, mas a partir de lá eu quis começar a lidar com esse material de uma forma um pouco mais livre. Então, vivi coisas muito loucas. Acho que eu já fui muitas coisas na vida, né? Eu já fui muitas identidades. Né? Eu estou travesti há 11 anos, mas tem uma vivência pregressa em que eu não me
entendia como travesti, vivi muitas coisas ali. Acho que eu trago um pouco dessas vivências, tem as coisas que estão meio nebulosas ainda na minha vida. Eu tenho uns contos fetichistas, assim, que estão por aí, perdidos. Então tem coisas, eu vou abarcando um amplo espectro de coisas que eu experimentei, coisas que eu gostaria de experimentar, ou coisas que eu soube que experimentaram, me contaram. Eu gosto de escrever a partir de relatos que ou eu vivi ou eu imaginei ou alguém me contou. Assim, acho que estou ainda num exercício de aprender a escrever de uma forma completamente deslocada de minhas vivências próprias. Eu ainda tenho uma dificuldade. Me pediram uma vez para escrever um conto fantástico, de literatura fantástica. Aí eu escrevi um homem trans e uma mulher trans, recém-transicionados, transando, e aí a mulher trans meio disfórica, né, com desconforto com o próprio corpo, e o homem trans mais à vontade, e aí uma hora ele desce lá e pega o pau dela e começa a conversar com o pau e renomeia o pau de Buce, de buceta. Assim. E começa a conversar com a Buce e faz a voz da Buce respondendo as perguntas deles. E aí foi o máximo de fantástico. E aí no final, tipo, uma conversa, um diálogo entre a Buce e o cara. Pô, mas é bem fantástico. Tipo marionete? Foi tipo isso. Assim, aí falou, não, isso aqui é realismo. Não precisa ser nada fantástico, mágico, estranho. Aí eu não consegui. Aí teve um segundo momento que me pediram novamente, aí eu consegui escrever uma coisa mais fantástica, que era um spin-off do Neca, que aí é uma parte divertida, assim, né? Um texto que saiu na antologia O Dia Escuro, Contos Fantásticos. E aí o que eu escrevi ali, né? Era uma travesti, ela tem um momento do Neca que ela fica imaginando que se desse para os clientes se harmonizarem a partir do leitinho das bonecas, tava um monte de paizinho com o peitinho crescendo, a voz afinando, né? A voz afinando, indo correndo no endocrinologista tentar descobrir a causa do desequilíbrio hormonal. Né? E aí, então, que as bezerrinhas nunca vão abandonar, abrir mão do leitinho. Né? E aí eu escrevi um texto em que se isso fosse possível, aí seria como seria. Né? Então aí começa a ter um monte de transformações na masculinidade hegemônica. Então o homem machão agora ele passa a ter peito, um peitinho, né? Os gays que não gostam de travestis, eles começam a ser discriminados porque eles não têm peito, então eles não são machos. As mulheres começam a esconder o próprio peito, porque o peito passa a ser um atributo masculino, né? E ninguém sabe a causa disso. Então, aí foi o mais fantástico que eu consegui imaginar. Assim. Esse tá onde? O Dia Escuro, uma antologia, O Dia Escuro, uma antologia de contos fantásticos de autora. É divertido. Eu acho que quem realizou? Fabiana Seques e Socorro Cioli. Eu acho que eu tinha visto isso daí mesmo. Mas é isso, assim. Então eu gosto de escrever a partir. Eu acho que eu fui muitas coisas, sou muitas coisas. Então acho que talvez quando eu ponho esse monte de coisa no papel, talvez as pessoas se reconheçam também. Exato, você falou muito, a Mara é muito vivida. Inclusive esse aqui é o dela, que ela não queria colocar no currículo. Aí eu falei, de jeito nenhum, literatura contemporânea LGBT, como que a gente não vai ler Neca? Que é esse aqui da Mara, ó, aqui atrás. E aí eu convenci a Mara que a gente ia colocar o livro dela pra gente conversar sobre, que é maravilhoso. Esse aqui alguém já leu? Esse aqui tá mais, né? E o da Mara é um livro maravilhoso para trazer, acho que primeiro do ponto de vista da forma, né? Do Bajubá, Por que você prefere um e não outro, Mara? Eu conheci como Bajubá, então é um respeito pela forma como eu conheci. E o primeiro documento que fala dessa linguagem é o Bajubá, da Giovanna Baby, né, o Diálogo de Bonecas, o dicionário que ela fez, publicou em 95. Então, por conta disso, eu prefiro falar Bajubá. E ela tem uma explicação também, que eu nunca vou saber se é algo factual mesmo ou não, ou se é algo que se alastrou, algo mais localizado. Mas ela diz que quando ela aprendeu a língua, nos anos 70, no Espírito Santo, o pai de santo que ensinou para ela, Jorginho de Mamãe, alguma coisa assim, falou para ela que Pajubá é língua de santo.
Bajubá com B de bicha é língua de bicha. Tentou fazer uma diferenciação entre o P e o B. P de santo, P de bicha. O P é a língua de santo, o B é de bicha. Então, aí, mas não pegou. Se foi isso em algum momento, não pegou. Usam os dois. Mas, enfim, independente do Pajubá ou Bajubá, é um livro bem interessante, um romance para a gente entender a história, enfim. Porque a Amara vai trazendo personagens, né, variadas, da política, da história brasileira, todas renomeadas, da literatura também, enfim. Mas aparece política também, aparece ditadura, tem toda... Pedro Álvares. E é muito legal assim, esse relato, né, de uma memória de uma pessoa que vai contando um pouco, narrando sua experiência, sua vida, episódios e muito também erótico, você falou meio erótico, mas é muito erótico também. E vai ser a nossa leitura de... E é um erótico de maio. É um erótico engraçado, né? Porque, ao contrário do cinema ali e do Dedo Cru, que é a pessoa vivendo a putaria e se lambuzando lá na sujeirada toda e se divertindo. A Simona, ela descreve tudo como se estivesse meio assim, nossa, é tudo terrível, olha o que as pessoas fazem. Ela descreve nos mínimos detalhes, assim, as coisas mais atrozes possíveis, ela descreve lá. E, então isso tem uma coisa interessante também, né? Que eu acho que isso foi uma estratégia, inclusive, na história LGBT, né? Eu vejo isso, por exemplo, no Bom Crioulo, assim, né? Ele vai descrever lá a relação do Aleixo com o Amaro, no Bom Crioulo, e aí ele vai dizer, ele vai descrever como é que o Amaro foi se apaixonando, que aquilo não era uma coisa que era uma deformidade genética, não tinha nada a ver com biologia, simplesmente aconteceu. E aí ele foi se apaixonando, ele foi se perdendo, e aí vai descrevendo como uma espécie de beleza isso. E aí quando eles consumam o ato sexual, aí consumou-se o pecado contra a natureza. Então ele usa uma linguagem escabrosa e muito preconceituosa, né? Mas parece que essa linguagem é aquilo que permite descrever tudo que vem antes. Assim, sabe? Então ele descreve de uma forma... Muitas vezes ele vai usar o léxico da época medicalizante e preconceituoso, mas como uma estratégia para poder dizer, para poder mostrar esse apaixonamento. É como eu vejo essa obra, por exemplo. Então, usa essa linguagem discriminatória, mas por baixo, mas ela é só o verniz, só a superfície. Então eu acho que a Simona brinca um pouco disso também, né? Ela vai trazer as fantasias sexuais mais alucinadas e vai descrever chocada. Meu Deus, gente! Já começa na primeira página, né? Mas eu não vou dar spoiler também. Tem isso, assim. Você vê isso, César, na literatura LGBT? Você vê isso? Você reconhece esse tipo de prática? Eu adoro a sua leitura. Quem sabe uma hora a gente não levou o crioulo, né? Se a gente voltar aos clássicos. Podem me convidar. Vai ter que ter uma próxima edição de Bom Crioulo. Tá dando o pessoal ouvir? Tá acompanhando? Então, Amara, tá acabando o tempo, né? Porque uma hora cai a live. Faz tempo que a gente não faz live, pandemia, mas... Quer falar já então? A Palavra que Resta, do Estênio Gardel. Aqui são as obras mais fofinhas, mais bonitinhas. Né? Essa obra é de um lirismo, assim, de uma delicadeza, de um encanto. Está falando sobre figuras se apaixonando e vivendo um relacionamento, um envolvimento na situação mais hostil possível, né? Mas descreve isso com uma beleza, com uma lindeza de linguagem que é algo inacreditável. Eu amo esse romance. Acho que é a história de um homossexual que ele guarda uma carta, ele é analfabeto, guarda uma carta por 300 anos, não sei quantos anos, mas até ele aprender a ler, para ler a carta que o amado dele tinha escrito quando a última vez que eles se viram adolescentes. E aí ele aprende a ler então na velhice para poder ler essa carta. Então esse romance, assim, né? Então, de figuras ali no interior do Ceará, lidando com esse desejo, lidando com o preconceito, tocando as suas vidas e um nunca esquecendo desse outro. Então, é muito bonito. Esse livro foi traduzido para o inglês, ganhou o prêmio máximo da tradução de língua inglesa.
Então, é interessante também, a gente está vendo uma literatura LGBT brasileira se destacando nas premiações, e de alguma forma também sendo responsável pela internacionalização da literatura brasileira. Então é legal ver que uma obra escrachadamente LGBT, né, vai para fora e ganha um prêmio importante da língua inglesa. Acho que isso a gente estava querendo casar, assim, né? Obras mais conhecidas, obras mais reconhecidas, obras premiadas, obras que não tem vez por conta da linguagem mais abusada. E o Stênio Gardel, eu acho que é uma dessas figuras que vai representar, vai mostrar também essa cara mais interessante da literatura contemporânea LGBT. Sim, do ponto de vista dos personagens, né, que Raimundo é um personagem analfabeto, que, né, descobre a carta na leitura, enfim, guardou e vai ler. É uma figura muito diferente, por exemplo, do que a gente vê do Luiz Capucho, né, e Sodomita. Então também acho que tem essa diversidade dessas, eu estava falando das identidades, né, o modo como elas vão aparecendo. Eu acho que isso também é uma descoberta do Brasil, no fundo, né, como essas pessoas foram vivendo em contextos que são muito diferentes. Eu acho que é legal, Mara, até pedir para o pessoal que está acompanhando deixar sugestões de livros que vocês acham que vale a pena a gente pensar também. Não só sugestões de livros, de ciclos, né? Acho que a ideia de ser interessante. Quais novos ciclos a gente pode pensar, né, depois desse daqui? Porque a gente começou com essa literatura LGBT contemporânea brasileira, ou literatura brasileira LGBT contemporânea, qual que é a ordem certa? Tanto faz, né? Mas a gente quer fazer outros, né? E está com ideias de outros. Então, se vocês quiserem deixar sugestões aí de ciclos e de obras também, muitas pessoas escreveram, escritores, escritoras, inclusive, né? Dizendo, tem esse livro e tal. Eu acho que é bacana para a gente começar a ter no radar. A gente tem tentado acompanhar, mas é tanta coisa legal que tem saído também. E aí, para finalizar, Mara, você quer falar do Amora, que é um que eu ainda não li? Perfeito. Então, Amora, a gente já falou um pouquinho. Esse texto que foi Ganho Jabuti, 2015. Um texto, uma coleção de contos escrito pela Natália Borges Polesso, uma grande amiga também, uma escritora muito reconhecida, e que explora uma multiplicidade de envolvimentos de mulheres descobrindo que amam mulheres, ou mulheres vivendo relações com outras mulheres, mulheres muito variadas, mulheres muito diversas. Acho que tem essa coisa da faixa etária, tem personagens com deficiência, sem deficiência, tem figuras mais jovens, acho que explora e figuras presas em relacionamentos heterossexuais que de repente vão se descobrindo. Essa é a edição antiga, né? A edição nova era dublinense. Então acho que esse também é um dos pontos altos assim de uma literatura LGBT brasileira contemporânea. Acho que essa obra, quem não conhece, é uma obra já bastante conhecida, mas aqui a ideia não era simplesmente trazer obras completamente fora do radar, era trazer algumas obras mais conhecidas também, mas propor a nossa leitura sobre essas obras. Né? Acho que queria forçar o Renan a ler. Algumas obras já estava precisando ler, já estava na lista. Tá lá na editor da Livros e Livros, né? Tem que ler essas coisinhas. Total. A Natália já escreveu lá, inclusive. Então, acho que é isso, gente. É muita coisa legal. Uma perguntinha, uma curiosidade. Esse primeiro ciclo, qual foi o critério da ordem? Foi cromático, que é muito bonita. Teve algum critério? Foi por acaso? Vai ficando mais vermelho, sempre verde. Não, na verdade não. A gente, na verdade, o Sodomita, assim, que a gente queria começar com um romance mais histórico e trazer um pouco esse recorte mais amplo, assim, um romance histórico. Mas não, a gente foi meio de origem, assim, né? Então, sobre uma origem de Brasil, mas foi esse, acho que foi o único que teve critério. Vamos começar nesse, assim. Alguns dialogam um pouquinho com o contexto do momento, né? Dá para pensar, por exemplo, que essas putarias que a Mercedes Sosa faz com gênero dialoga um pouco, puxa um pouco ali esse debate da ruptura de gênero aí em janeiro, mês da visibilidade trans, assim. Então essa figura que transita, né, que borra as fronteiras de gênero, acho que dialoga um pouco com essa temática. Depois o março, o mês das mulheres, aí tem a Natália dialoga, mas assim, não foi algo que a gente se preocupou muito. Eu nem estava pensando nessas datas, agora você está falando mais sentido. Eu propus a ordem. Acho que não. Eu dei descuidado, Amara, deixa eu pensar.
Não, e a gente também tinha alguns títulos, né, que a gente pensava em colocar e estavam nessa primeira leva, mas também tinha coisa que estava esgotada na editora, a gente também não achou que daria, né, para colocar, porque era um círculo livre, a ideia é que a gente também possa, né, ainda mais de literatura LGBT contemporânea, pegar coisas que estão circulando, que as pessoas podem acessar e tal. Né? Para não depender só de PDF, né, que limita um pouco. Também fazer circular os livros. Eu acho que é isso, acho que vale só dizer para o pessoal então, que está acompanhando que a gente vai iniciar na próxima semana, lembrar, a gente vai deixar gravada essa live. Então, no dia 10 à noite, vai ser sempre à noite, virtual, excepcionalmente, das 20 às 22. Excepcionalmente vai ser no dia 10, mas a gente vai jogar a partir de janeiro para a última quarta do mês, não é isso? Google Meet. Vai ser via Google Meet, a interação, vai ser uma plataforma que a gente vai também disponibilizar vários materiais relativos à leitura, então a ideia é que a gente vai fazendo essa leitura durante o mês juntos e no fim do mês a gente possa se encontrar para conversar e em alguns dos livros a gente vai contar com a presença de algumas pessoas convidadas especiais, autores, autoras, mas não só, né, nesse primeiro do sodomita Luiz Motti, que é um antropólogo pesquisador que encontrou esses arquivos sobre Luiz Delgado, que é a personagem central, vai mandar material para a gente. Então a ideia é que a gente também consiga fazer desse lugar um espaço também de troca e de ampliar nossas referências, não é isso? O que eu esqueci de falar mais, é isso, né? Também não é um... A gente vai poder falar livremente sobre essas obras, né? A gente vai tentar trazer alguns autores. Isso, não é regra, porque é isso, né? Às vezes a gente vai estar falando de autores que já morreram, inclusive, mas a ideia, né, quando der, a gente trazer para a parte final, porque também a gente pode, no início, trocar ideias sobre a obra, depois no final ter uma conversa com a pessoa que escreveu, que pode também nos contar mais do processo. Acho que muitas pessoas vão para a Clube do Livro porque tem interesse até em escrita também, né, em técnica, em como as pessoas escrevem, como que elas constroem personagens. Eu acho que a ideia é que a gente também possa fazer isso. Né? A gente está pensando já no encontro de encerramento desse primeiro ciclo também, que a gente vai fazer aqui no MDS, já surgiu a proposta hoje. Mas a ideia é que esse seja um primeiro ciclo de outros, né, que vão se abrindo. Aí. Acho que a ideia é que só cresça, né, o interesse e a possibilidade da gente interagir sobre essas obras. Né? Quando me chamaram na 451, eu lembro que eu te falei isso. O editor veio para mim e falou assim, você topa fazer uma sessão mensal para você editar, ser colunista, escrever sobre literatura LGBTQIA+. Eu falei para ele, pensei, não vai ter um livro por mês. E assim, erro meu total, crasso, porque tem muita coisa saindo. Todo mês tem coisa nova, muito legal. Né? Então, eu acho que não é um tipo de literatura, não é um gênero específico, mas é uma demarcação política, talvez, né, do campo literário, que cada hora tem coisa nova chegando, sendo feita por pessoas LGBT. Então, acho que a gente vai ter um espaço legal para explorar isso. Bom, aproveitando o que você falou, já queria perguntar para vocês. Se você puder falar mais alto para sair aqui. Pergunta para vocês dois, acho que ia perguntar mais também para a Mara. Como vocês pensam na literatura brasileira contemporânea do futuro? Ou seja, se a gente tem tantas produções hoje de literatura gay, travesti e tudo mais, vocês pensam numa mudança de paradigma de produção da literatura para os anos futuros? Daqui a 20, 30 anos, como vocês imaginam que seja a literatura? Será que vai ser mais queer? Será que ela vai ser mais estudada? Vai ser mais visibilizada? O que vocês acham? Eu acho que a gente está tentando ajudar para que ela não seja careta. Porque a chance é grande de que ela seja super... sei lá, que ela comece... Essas novas gerações estão vindo meio esquisitas, às vezes, né? Um pouco com medo, assim, né? De algumas questões. E acho que queremos falar sobre elas. É um campo de disputa, né? Sim. E pode ser até um dos ciclos, pensar futuros queer. Tem várias obras que têm dialogado com esse universo, né? De pensar futuros queer. Então pode ser uma possibilidade. Né? Que a gente não colocou, né? Nossa, a gente está usando LGBT+, me perguntaram isso também. Por que vocês estão tirando o Q e o A? Gente, isso é convenção. A gente tirou para ficar mais curto. E não tirou, tá no mais. Tá no mais, mas envolve tudo, é a sopa de letrinha, somos todes ali. Pode falar todes ainda, o Lula criminalizou agora o todes, não pode. Pode falar. A gente vai ser preso. Não vamos, gente. Mas acho que é isso. Agradecer quem veio aqui, agradecer o pessoal que está acompanhando online, que ele também caiu já. Tem uma pergunta? Vamos fazer uma última e depois a gente encerra a live e depois a gente pode continuar a conversa aqui. Que na verdade é uma pergunta /crítica. Tá. Não teve nenhum escritor. Teve?
Então, a gente está tentando... Esse é o primeiro ciclo, né? Acho que a gente vai poder ter outros ciclos. A ideia era... Quem você tinha imaginado? Você tinha imaginado alguém específico que poderia estar aqui? Ah, sim. Uhum. É mais literatura adolescente, infantil. Não foi? Não. Mas ele escreve isso também, não? Ah, pode ser, mas Sim. os livros que eu li, não. Ah, interessante. Eu só conhecia um livro dele, que eu achei que era uma literatura mais adolescente, assim. Então eu vou até atrás, assim. Porque a gente vai precisar trazer, tem um monte de coisa aqui, né? Acho que a gente, na hora de a gente pensar essa escolha de obras, a gente ficou batendo cabeça, será que a gente escolhe uma letra para cada obra? Mas parece que o critério, a gente queria que fosse um critério literário, e de obras que ou eu ou ele conhecêssemos, né? Para a gente garantir que vai funcionar também. Porque trazer uma obra que nem eu nem ele lemos podia também ser uma bomba, podia dar uma péssima discussão, né? Então, um dos dois tinha que conhecer a obra para a gente colocar aqui no radar. E acho que isso também talvez falhou um pouco nesse sentido de não conseguir pensar uma obra que tinha encontrado e que valeria a pena trazer agora, nesse ciclo contemporâneo, assim, né? Mas talvez a Conceição Evaristo eu gostaria de ter trazido. Porque a Conceição Evaristo é um nome que não é colocado como LGBT, mas é profundamente LGBT. As obras dela são muito LGBT. Assim, a lesbianidade aparece assim, nos contos dela, assim, conforme Olhos da Água. Assim, talvez, se eu fosse pensar em alguém que eu ia gostar de ter trazido aqui, poderia ser ela, quem sabe no segundo ciclo, né? Sim, sim. Não, mas eu acho importante, acho que a ideia de vir essas sugestões e críticas é a gente também poder pensar e pensando para os próximos, né? Acho que tem muita possibilidade ainda da gente aprofundar. Mas eu acho que é isso, né? A gente segue aqui então com quem está, para a gente conversar se tiver dúvidas, questões, mas só para a gente poder encerrar a live aqui no Instagram, e aí acho que é melhor você pegar. Eu vou tentar salvar o meu, porque eu queria lá. Obrigado a todo mundo que acompanhou aí, gente. E nos vemos nas conversas do ciclo. Aí como é que faz agora?